Olá a todos, bem-vindo novamente à Conversa com Rodolfo Basílio. Hoje eu tenho uma convidada especial, Cíntia Venâncio, fundadora da empresa, o canal de comunicação Na Vibe, que é um canal que está dando aí exemplo para a comunidade brasileira, para o empreendedorismo, porque eles dão informação para o brasileiro que quer viver aqui no Reino Unido, informação detalhada, importante, notícia atualizada para ajudar o brasileiro que vive aqui no Reino Unido. Antes de tudo, Cíntia, muito obrigado por ter aceitado o convite para poder participar aqui da conversa comigo. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui, é um prazer também falar para a nossa comunidade sempre, né? Então eu que fico muito feliz por você ter pensado no Na Vibe, né? Convidado a gente para o grande trabalho que você tem feito. Sim, não tem como a gente evitar e não tem como a gente não te convidar aqui para poder falar um pouquinho, não só comigo, eu tirar as minhas dúvidas, né, como empresário, mas também estar ajudando o empresário que quer investir ou quer empreender aqui no Reino Unido, mas em outros lugares do mundo também. Afinal de contas, vocês hoje são um canal que também já tem essa ideia de expansão internacional, você já tem o seu network. E muito obrigado por ter encontrado espaço na sua agenda, porque afinal de contas a sua agenda deve estar lotada, não? Não, a gente tem trabalhado muito, né? Como você disse, eu acho que falando como empresária hoje, a gente tem que ficar pensando não só em loco, né? Então, o mundo hoje, na forma digital, falando na forma digital, a gente tem que pensar em fazer conexões com o mundo inteiro, já que hoje, mesmo falando em português por causa do canal, mas a gente é visto hoje em mais de 18 países. Né? E na Vibe não é só você, não é Cíntia, Diego. Cadê o Diego, hein? Tá viajando ou não? Não, tá Diego surfando? Tá aqui. Tá Diego... surfando ou não? É um sonho, né? Tá aqui, não? Tá aqui só de olho. Tá com vergonha ou quê? O Diego é bem tímido, né? Apesar de nós termos o canal no YouTube e ele aparecer bastante, mas eu que acabo falando mais e ele é bem... Eu que empurro ele, assim, ele é bem tímido. Tá, ele é mais da criação, conteúdo, ideias, e você... E a parte de edição também, né? Que é a formação dele. A técnica. Então, na parte técnica, ele que me dá todo esse suporte. Mas ele é tímido, ele coloca a cara na câmera também. Então como ele coloca? Como que é? Mas eu que dou uma empurrada, sabia? Aconteceu de forma natural. A aparição do Diego, mas antes ele somente produzia. Tá. Nós não vamos convencer ele para sentar aqui, não, né? Não. Apertar no sofá aqui, não? Acho que ele não vai querer, não, né? Não vai, não tem jeito. Vai querer ficar lá, vai ficar ali. Só tá escrevendo ali o conteúdo ali, as ideias, como é que vai funcionar as coisas, não? Ele fica só nos preparativos, mas ele me dá todo esse suporte. Eu acho que hoje, se eu não tivesse, talvez eu não conseguiria entregar tanto conteúdo quanto a gente entrega se eu não tivesse suporte. Sim, eu sei que técnica, né? E o Diego é uma pessoa que tem uma experiência extensa na área técnica, criativa, jornalismo também, como você, mas ele mais na técnica. E você foi repórter, foi apresentadora. Me fala um pouquinho também dessa sua presença, sua experiência na televisão, antes de tudo, vai? Nós estamos juntos há quase 12 anos já. E nós nos conhecemos aí nesse meio televisivo. Na época ele trabalhava no SBT nessa parte técnica de edição, que é a formação dele, né? Ele é designer e editor. E eu trabalhava na Record na época como repórter e apresentadora, então nós nos conhecemos pela internet, foi uma coincidência, mas nós acabamos unindo essa paixão, eu na parte da comunicação e ele na parte técnica. E em 2014 nós criamos o Na Vibe. Então, o Na Vibe não nasceu aqui em Londres, Mas né? eu achava que... porque 2020 é quando começou no Reino Unido. Quando começou no Reino Unido. E 2014 é onde? No Brasil, nós tínhamos um canal... O canal Na Vibe já existia, por isso que tem esse nome, né, de Na Vibe. Nós criamos o Na Vibe no Brasil porque nós somos apaixonados por esportes. E nós queríamos mostrar onde as pessoas conseguiam praticar esportes radicais dentro de grandes cidades. Sem precisar se deslocar muito, né? Tipo assim, você vai lá para Paris, lá, sobe de Homem-Aranha e pula da Torre Eiffel, essas coisas. Eram essas coisas. Então, a gente, como morava em São Paulo, a gente mostrava como as pessoas conseguiam praticar esportes radicais dentro de São Paulo. Mas licenciado, né? Ou não? Vocês estavam falando pula de paraquedas de cima lá do... Não, isso não, né? Tudo legalizado. Do restaurante de São Paulo, lá em cima da torre, isso não, né? Não, era sempre com empresas, era esse o intuito do canal no começo, né? Então... Nós unimos essa nossa paixão por comunicação e por esportes e nós fundamos o Na Vibe, que não foi muito para frente no início, né? Eu trabalhava em 2 emissoras diferentes, o nosso horário não conciliava, ficou difícil as gravações e nós deixamos o Na Vibe adormecido até a nossa vinda para Londres. Que foi quando vocês vieram? Nós viemos em 2017. Tá. Para Londres e viemos para cá porque eu tinha recebido uma proposta para fazer a cobertura da Copa na Rússia e não falava inglês. Então, por causa do passaporte europeu, eu vim para estudar inglês aqui. E quando eu cheguei em 2017, eu não quis mais voltar para o Brasil. Que é uma fase maravilhosa, pré-Brexit, tinha uma sensação no ar.
A gente encontrava presunto e queijo no Sainsbury, já não encontra mais. Não, o salame só tem... Da onde que tá vindo esse salame? Nem salame italiano a gente encontra mais. Era outra vibe, não? Já que a gente tá falando da vibe, não? Era muito diferente. Era uma outra Inglaterra. Não mudou, né? as coisas? Eu percebi, acho que desde a pandemia, eu acho que as coisas têm mudado muito. E foi por isso que o canal cresceu, né? Porque eu comecei a fazer algumas participações nas emissoras do Brasil, por causa dessa minha experiência, né? Eu já trabalhava em televisão há 13, quase 14 anos, já como repórter e apresentadora lá. Então, as emissoras começaram a me procurar aqui no Reino Unido para eu entrar ao vivo lá falando como é que estava a situação do Reino Unido aqui, por causa da pandemia. Nós somos um dos primeiros países a entrar em lockdown, né? E então eu percebi que as pessoas estavam muito interessadas em saber como que estava a situação da Inglaterra. Então estava tudo muito novo. E aí a gente pensou e falou, poxa, se as emissoras no Brasil estão atrás dessas informações, por que a gente não cria o nosso próprio canal? E aí vocês criaram bem no coronavírus? Bem no coronavírus. Uau! Aí isso sim, hein? E aí, praticamente, aí, remoto, criação remota... Nós começamos a trabalhar de forma remota, já para as empresas que nós trabalhávamos. Eu fiquei parcialmente remota. Na época, eu trabalhava como gerente de hotel. Então, todos os hotéis fecharam aqui, né? Então, eu ainda trabalhei para o governo com hotéis onde hospedaram os moradores de rua. Então, eu ainda trabalhei em 2020 inteiro, mas aí a gente tinha um tempo livre. O Diego era editor, já trabalhava de editor para uma empresa de investimentos aqui e falou, poxa, vamos montar o canal. E aí, se foi a ideia, assim, de trazer essas informações do que estava acontecendo na Inglaterra e, em contrapartida, as dúvidas das pessoas, como viver aqui em pandemia e como é que era a situação, né, do imigrante brasileiro, fez com que a gente... continuasse a produzindo conteúdo mesmo depois da pandemia. Do coronavírus, né? da pandemia. Não, eu imagino o boom que não deu, porque as pessoas nessa época estavam interessadíssimas em informação. Eu nunca mais esqueço um sócio meu italiano nessa época, eu acho que o Reino Unido colocou um hotel e fez esse hotel para poder receber as pessoas, para deixá-las em quarentena, meu. Que nem zoológico, te juro. E o cara me manda um e-mail super estressado, meu. Não, você via que a pontuação estava estressada. E eu ligo pro cara, né, pro sócio, falo, meu... Você tá bem, meu? Eu falei assim, não, é porque eu tô aqui nesse hotel aqui, parece uma prisão domiciliar. Eu tô te mandando esse e-mail do banheiro porque eu tô com meu filho e com a minha esposa na sala e não consigo fazer reunião com o cliente, meu. Olha as coisas. Olha o que mudou nessa época, não? As pessoas eram obrigadas a ficar 14 dias, né, em quarentena antes de entrar no país. Então foi uma situação, acho que nova para o mundo inteiro. E a gente ter essa oportunidade de estar aqui onde, né, a questão das vacinas começaram aqui, a questão do lockdown começou aqui também. Então, isso foi uma vantagem pro Na Vibe, e aí a gente unir essa nossa paixão e já ter essa experiência de televisão, essa bagagem, então acho que foi um diferencial para o canal ter crescido em tão pouco tempo, sabe? Sim, então vamos falar um pouquinho, já, só para a gente poder então pegar essa pegada aí da fundação e expansão, depois a gente volta um pouco para coisa técnica, porque o que eu gosto aqui no canal muito é falar do podcast, é de coisa técnica. Eu gosto muito de entrar na técnica, porque a técnica é interessantíssimo, né? O que faz a diferença para saber se o negócio vai ter sucesso ou não, às vezes como expandir, como focar e como diversificar, mas aproveitando isso, e o que muda do comportamento? Porque vocês começaram em 2020 e agora a gente tem uma nova Inglaterra em 2026, que é agora que a gente está falando. O que acaba mudando? O que vocês têm que fazer para poder acompanhar essa mudança aí? Eu acho que o comportamento do brasileiro, né, o nosso canal voltado para brasileiros aqui no Reino Unido, mudou muito a questão profissional hoje. Né? Eu acho que desde a pandemia, com essa questão das pessoas trabalharem cada vez de forma mais remota, as restrições que o país trouxe, tanto, né, depois do Brexit, com as questões políticas também, aqui no Reino Unido. Então, eu acho que o canal, ele trazendo essa questão de informação, é o que trouxe o diferencial, porque as coisas mudam aqui o tempo todo. Né? Então, não só depois do Brexit de 2020, mas os 3 últimos anos falando em políticas aqui do Reino Unido mudou muito. E esse é o meu foco, né, com o canal. Não é só mostrar como é que é a vida de um brasileiro aqui, mas continuar sendo esse ponto de apoio do brasileiro com tudo que tem acontecido. Porque a gente sabe que o brasileiro hoje, que imigra, ele vem por causa da parte financeira. Sim. Né? Ele vem aqui para trabalhar, para ganhar dinheiro, para mandar para o Brasil, mas não é só isso que interfere na vida de uma pessoa, né? Não é só trabalhar e ganhar dinheiro. Então, como é que ele faz para ganhar esse dinheiro hoje? Né? Então, e como é que ele faz para continuar vivendo de forma legal aqui com tantas mudanças? A questão tributária também que muda o tempo todo. E aí o canal é esse ponto de apoio, de trazer essa informação de forma mastigada. Né? Eu brinco sempre com isso, assim, o que você faz no canal? Eu mastigo a informação para entregar para o brasileiro. Porque, falando da parte profissional, não só do brasileiro, mas o ser humano tem preguiça hoje de ler. Não sabe ler.
né? Então a gente ainda tem essa questão de ser analfabetos. Sim. Que você ler uma coisa, você entender o que está sendo E você dito. ler, interpretar e dar a sua... Interpretar e entregar, né, de forma prática para ele. Isso. Então, eu percebo isso trabalhando com a comunidade hoje. Sim, mas um dos pontos que eu tenho de interesse é que uma das empresas que eu controlo ainda hoje, que eu direciono, ela está aqui no Reino Unido há praticamente 18 anos, né? Então eu peguei essa fase que a gente fala de... Eu chamo essa fase, na verdade, as pessoas não chamam, mas de golden década, sabe? Que teve aqui dos brasileiros, que o número de brasileiros aumentou exponencialmente. Oportunidade, mercado, tudo, né? O tamanho do mercado, dos empresários aqui e tudo mais. O network cada vez aumentou mais, mas essa ideia que depois de pós-Brexit, com essas restrições que agora você entra com um visto normal, não entra mais com visto de europeu, porque o brasileiro que entrava com nacionalidade, né, dupla nacionalidade, ele era brasileiro e português, igual ao meu caso, ele era brasileiro e italiano e tal, e agora ele entra por via normal. O número de brasileiros está meio que ficando meio que parado ou não? Está meio que estável ou não? Isso não influencia um pouco no canal de vocês ou não? Você sente alguma coisa nesse sentido ou eu estou dando uma... Não, eu sinto que muitas pessoas foram embora. Isso, o êxodo é nítido, né? Mas da mesma forma, eu penso no seguinte, assim, aquela questão do dinheiro, ele não sumiu, ele está em mãos diferentes, né? Ele só está em outros lugares diferentes, acontece com a comunidade também. Do mesmo jeito que aconteceu essa questão das pessoas terem ido embora porque as restrições foram grandes, né? Brasileiro agora com dupla nacionalidade ou nacionalidade europeia não tem mais o direito. Mas o Reino Unido, da mesma forma, ele ampliou a forma da forma que você pode viver aqui legalmente. Uhum. Então, isso tem ampliado. E para as pessoas que têm capacitação profissional e têm a língua, ficou mais fácil entrar no work permit, você está falando? Ficou muito mais fácil. Por causa do work permit que a gente está conversando. Para quem não sabe, o work permit... que é o visto de trabalho. Isso, vem para o trabalho. Então você pode tem agora um self-sponsorship, você pode ser você mesmo o seu próprio sponsor. É óbvio que ficou mais caro, mas é que a ideia do Reino Unido de atrair pessoas muito mais qualificadas aqui para o Reino Unido também. Mas as dúvidas continuam, porque... Por mais que as pessoas que vieram, fizeram dinheiro e foram embora, tem outras querendo essa oportunidade. Sabe o que eu acho que acaba acontecendo? Aquelas pessoas que são os macacos velhos, né? Que nem eu, por exemplo, que a gente sabe que às vezes eu, por exemplo, reparo a vida a cada 20 anos, né? 45, 65, 25, 45, 45, 65 e assim por diante, né? Então agora, por exemplo, estou na segunda fase. Toda essa pessoa que ficou aqui mais de uma década, que eu acho que aproveitou essa Golden Era, década e tudo mais, que era antes de Brexit e tal, não sei o que, tal. Eu acho que essa mudança, esse impacto todo pós-coronavírus, eu acho que balançou muito dessas pessoas, eu acho, sabe? Eu acho que essas pessoas que foram embora, ou que não querem mais fazer negócio aqui, mas muitas estão vindo porque não conheciam esses últimos 10 anos, não é isso ou não? Você não acha? Não? É exatamente isso. As pessoas ainda continuam tendo muitas oportunidades. E se a gente for comparar com outros países da Europa, a Inglaterra ainda continua sendo o foco para se ganhar dinheiro. Tá. Né? Você pode pensar em fazer negócio em qualquer outros países da Europa, mas fala, poxa, ganhar em libras ainda é muito melhor. E a questão da internet também, das pessoas mostrarem muito mais informação, de ser muito mais acessível, ainda continua gerando muita curiosidade e muita vontade das pessoas quererem ocupar esses lugares que antes os outros imigrantes estavam aqui. Então, por mais que a gente perceba que muitas pessoas têm ido embora, mas a dúvida e as questões continuam das pessoas novas querendo vir para cá também. Tem muita gente nova chegando. Tá, bacana. É muito bom ter esse feedback aí para mim, eu como empresário e outros empresários também, quem vai empreender. É bacana saber, né? Como é que está a comunidade afinal, né? Ela está estagnada, ela está aumentando, ela tá abaixando e como, né? E aí você está dando um input super interessante, quer dizer, talvez está mudando um pouco e vendo um pouco mais de gente com work permit e tudo mais, muda um pouco talvez o estilo, o comportamento de do brasileiro que vai consumir aqui. Agora, vamos partir para a parte técnica, que essa aqui é a parte que eu mais gosto. Geralmente que é um quadro longo porque eu gosto de entrar bem dentro do negócio. A Cynthia ou na Vibe, né, para eu entender, vocês são influencers, vocês são content writers ou content creators, quem produz conteúdo, e qual que é a diferença entre os dois? Só para a gente entender aqui. Eu acho que o Na Vibe hoje nós conseguimos fazer as duas coisas, né? Eu não gostava muito do termo influencer. Nunca fui muito fã dessa questão porque achava que era um termo que era muito pejorativo, né? Porque a gente for comparar com quem é influencer hoje no Brasil, então as pessoas não precisam ter um cérebro muito bom, não precisam usar muito o cérebro para ser influencer hoje. Então eu tinha um preconceito, mas quando a gente começou a criar conteúdo para informar
e perceber, ter esse feedback das pessoas de que eles mudaram a vida deles por uma informação que a gente deu, então eu acho que o influencer nesse ponto, para mim, soa muito positivo. Tá, então vocês eu tenho esse feedback, eu acho que nós somos os dois, né? Nós criamos conteúdo e somos influencers também. Tá, então vocês são influencers com conhecimento técnico e com um cérebro grande, vamos dizer assim, é isso? Não é questão vocês entendem o que vocês estão falando, não? Não é só entender, eu acho que o influencer é porque você tem alguma relevância, né? Então a gente acabou sendo influencer porque tem alguma relevância. E eu saber que essa minha relevância foi porque eu ajudei de alguma forma uma pessoa, então essa influência para mim é uma questão muito positiva. Sabe por que eu te pergunto isso? Porque assim, eu sei que recentemente na China teve uma situação lá agora que eles estão dando uma restrição de que cada um não pode falar o que quiser. Se você é médico, fala de medicina. Se você é esportista, fala de esporte. Se você é contador, fala de contabilidade, assim, sucessivamente. E aí fica aquela coisa, mas uma influência pode falar de qualquer coisa. Então, como é que a gente consegue não entender a diferença entre um e o outro? E o que você acha dessa questão de restringir o que a pessoa pode falar na social media? Eu acho... A internet ficou um pouco, né? Mas a internet é uma bagunça, né? Então, hoje em dia... a questão do entretenimento é uma coisa que eu vejo muito, né? Não é o meu tipo de conteúdo. Não é, né, o seu? Não é. Eu gosto do seu, viu? Não é. Porque eu gosto de piada, mas too much não, sabe? Sabe o que é? Eu percebo, por exemplo, com uma cabeça hoje de empresária. Então, se eu quero te entregar, e você vai ser o meu cliente, se eu quero te entregar qualidade no meu serviço, como influencer, por exemplo, eu tenho números para te mostrar. Então, se eu criar, eu penso com essa mentalidade, se eu criar conteúdo, não é o meu perfil, mas se eu criar conteúdo que for somente de entretenimento, eu amplio muito as pessoas que vão começar a me seguir, porque é divertido. Então, as pessoas vêm para o meu perfil para passar tempo. Não é o meu cliente final, não é para ele que eu quero vender. Ah, entendi. Então, eu quero o cliente qualificado. E as pessoas que me seguem é porque elas querem informação. Então, ela é uma pessoa que compraria um produto. Olha, então eu tenho duas perguntas em relação a isso que é interessantíssimo. A primeira então, essa história, por exemplo, de querer criar um canal, que eu tenho um canal agora, já faz esse ano, que eu tô investindo, tô tentando, tô trabalhando, por isso que a gente tá aqui agora. Então, assim, vale a pena você tentar criar um vídeo viral, legal, diferente e tal, para ganhar 1 milhão de followers, mas no final esse 1 milhão de followers não vai te comprar nada, não? É bem isso que eu penso. Então, por exemplo, hoje, né, comparando as duas redes sociais, que é a que eu mais trabalho, que é Instagram e o YouTube, tanto faz se eu tenho 60 mil, 80 mil, 100 mil ou 1 milhão de seguidores. Porque essas pessoas, elas não vão comprar o meu produto, porque elas estão espalhadas pelo mundo. E o meu produto, se eu vendo um produto somente para o Reino Unido, então eu quero um público muito mais qualificado. Claro, porque já é segmentado, não? Porque o brasileiro no Reino Unido já é segmentado, né? Você tem, sei lá, 30 milhões de pessoas, você tem 150 mil que seja de brasileiros, você já está segmentado. E de lá você tem que tirar a sua fatia, que é aquela que vai consumir o seu material relevante. Então, além de ser uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é a comunicação, então eu gosto de dar notícias, é por isso que eu uso o meu Instagram, por exemplo, de passar alguma dica. Então, todas as pessoas que estão consumindo aquilo, que estão comentando, elas moram aqui. Então, o meu público está aqui. E a hora que eu vou conversar com um cliente e falar, poxa, eu quero o seu trabalho como influencer, você pode me mandar os seus dados? Claro, mais de 80% do meu público que me assiste está aqui. Com certeza. Então, o que adianta eu ter 1 milhão e tá no Brasil e não está aqui? Então, para você como cliente, você vai comprar de mim uma vez só. Porque eu conheci, agora que eu tô dando uma olhada e fuçando, né, com um pouco mais eu tô me aprofundando nisso, eu tô vendo gente que tem lá 500 mil, 400 mil followers, mas, ele não consegue vender, sabe? Nada, ele não consegue vender, produto de envenenamento de rato em lugar, sabe, infestado. O cara não vai fazer nada. Porque tá espalhado. Só fica ali, faz boost, cria risadinha, tal, likes, mas... Não é um negócio daquilo, não é um negócio. No final. E pensando hoje no digital, que é o meu trabalho, então eu penso em produzir coisas focadas para o meu público. Então, se você vai ser o meu cliente... Eu tenho meus produtos digitais, então eu tenho para quem eu vendo. E eu, como influencer, você como meu cliente, você fala, poxa, eu vou comprar o serviço do Navibe, por exemplo, porque o público dele está aqui. E se o seu negócio está aqui, então os dois saem ganhando nessa. Então essa é a minha questão com produção de entretenimento. Porque o entretenimento vai fazer qualquer brasileiro, qualquer pessoa falante de português dar risada. Né? Com certeza. Mas não vai ser o meu cliente final. Então eu prefiro ter menos, mas com qualidade, né? Com certeza. Ainda mais se ele estiver aqui no Reino Unido, no frio, desanimado, sem a família. Ele já está desapontado. Ele vai ver um vídeo engraçadinho do gatinho, do cachorrinho, ele já dá like, né?
Não é isso? Exatamente. É passageiro, mas como modelo de negócio não vai adiantar nada. Para mim não funciona. E eu tenho percebido isso, assim, de ter parceiros hoje, né? De clientes que investem no Na Vibe na questão da publicidade, que estão com a gente há 4 anos. Muito bacana. Então é sinal de que dá resultado dessa forma. Você falou uma coisa muito interessante, porque você falou que os 2 maiores canais de comunicação que vocês usam, vou chamar de canal, social media, que seja, né? O rail de vocês você falou Instagram e YouTube. No meu Instagram, por exemplo, eu coloco muito post, muita coisa curta, 1 minuto e tal, não sei o quê, né? O pessoal que me pede isso, né? Eu gosto de dar coisa com profundidade. Eu estou tentando agora, como é que eu mudo do curto para profundidade? E eu vi no canal de vocês de YouTube que você tem vídeos lá de 15 minutos, 20 minutos, coisa longa lá, né? Filmes, né? Explicando vários temas super interessantes. Como é que alguém que quer criar conteúdo para essas 2 plataformas, Instagram e YouTube, consegue convencer a pessoa que só clica no curto a assistir o longo no YouTube? E muda alguma coisa da outra, não? Muda muito. Minha maior paixão é o YouTube, porque eu, como você, eu gosto de coisas mais profundas, né? E quando eu vou pensar em produzir alguma coisa de conteúdo, essa que foi, acho que a nossa, não a sacada, mas eu acho que essa bagagem de ter trabalhado na televisão e de ter percebido aqui na vida, sofrendo na vida, que fez com que o canal desse essa guinada e que eu soubesse o que a gente tem que fazer. Então, eu mudei para a Inglaterra, e isso em 2017, por exemplo, você não conseguia pagar o transporte público que nem no Brasil com dinheiro. Você precisava do Oyster Card. Naquela época ainda você não pagava com o seu celular, né, com o seu cartão. E aí eu tinha visto no YouTube que era, olha, quando você chega na Inglaterra, você tem que comprar um Oyster Card. Todos os canais que eu assistia na época falavam isso. Onde eu compro o Oyster Card? Como é que eu coloco o dinheiro nele? E aí fala assim, você tem que bater. E aí o pessoal usa esse termo que para nós hoje faz super sentido. Você tem que bater na entrada e na saída. Todos os vídeos que eu assisti eram falando isso. Bater aonde? Bater o quê? Sim. Então as pessoas não explicavam. E aí o meu diferencial é esse, é falar justamente, e é uma coisa que é uma técnica da televisão, eu tenho que usar para dar uma notícia, a forma de falar que uma criança vai entender, um idoso vai entender, qualquer pessoa vai entender. Então essa linguagem que eu uso na internet é uma linguagem simples que pode ser para uma criança e bem explicado. Então eu recebo feedbacks de pessoas de mais de 50 anos que assistem o vídeo, e eu até gravei um vídeo recente com uma brasileira falando isso, de que a forma que eu expliquei, ela conseguiu entender tudo e quando ela chegou, ela sabia exatamente o que fazer e seguiu exatamente o passo que eu mostrei. Sim, mas tem a mesma pessoa que te curte, ou curte na Vibe, na verdade, ou curte a Cíntia também no teu canal, que você tem os 2, curte também o YouTube ou não? É o mesmo? Ou pode ser que seja separado? São públicos diferentes. Ah, são públicos diferentes. Totalmente diferentes. Tem pessoas que só consomem vídeos no YouTube. Eu sou essa pessoa. Eu não gosto de consumir TikTok nem Instagram. Eu sou uma pessoa totalmente do YouTube. Eu gosto de vídeos profundos, eu gosto de estudar. O YouTube, para mim, virou uma plataforma de estudos hoje, né? Você vai no YouTube lá e procura, vê? E procuro. E o canal é isso, é a minha paixão de fazer. Por isso que os vídeos no YouTube são mais longos. E às vezes a gente faz um vídeo de 8 minutos, tem comentário lá que fala, poxa, podiam ter mostrado mais. Entendi. Porque as pessoas gostam, e né? as pessoas procuram lá no YouTube também, é isso? Procuram, né? E tem essa questão que eu fui me aprofundar muito depois. Então, de técnicas, até a forma que eu escrevo uma descrição para utilizar o SEO, né? Então, é realmente um trabalho, não é uma coisa feita simplesmente, vou colocar o meu dia lá, um vlogzinho e vou pôr. Não, é uma coisa pensada. Então, tudo que a gente faz para o YouTube hoje é pensado em atender o nosso público que tem dúvida. Entendi. E aí, no Instagram, é totalmente o vídeo rápido, né? Então, como é que eu faço para puxar essas pessoas? E hoje, né, a gente tem métricas, tudo automatizado, de saber as pessoas que estão no Instagram que eu consegui converter para o YouTube. Então, hoje a gente consegue analisar isso. É sempre deixando uma questão. Então, se você quer ver mais, quer saber como isso funciona... Vai no YouTube. Assiste o vídeo completo no canal. Eu vou deixar hoje aqui uma dessa aqui, essa deixa, porque até agora eu não deixei nenhuma deixa dessa, tá? A primeira dica, eu vou deixar no final. Isso. Se eu esquecer, você me lembra. Ou você faz. Não, e aí me manda mensagem. Ou você faz aqui no final, você me ajuda. Você chega lá no final aqui do vídeo, você fala assim, faz isso. E a gente coloca para ver se a gente consegue puxar. Eu tenho uma curiosidade aqui, para quem vai começar agora no YouTube, essa história de marca pessoal, melhorar, não tem como a gente não ter presença online, porque hoje em dia o marketing tradicional virou digital, né? É isso, de uma certa forma. Minha pergunta para você
Como é que a pessoa começa, por exemplo, se ela não tem a parte técnica, que hoje em dia a parte técnica é importantíssima, porque hoje tem algoritmo, tem isso, um monte de plataforma, papapá. Essa é a primeira pergunta. E a segunda é, se a pessoa é uma pessoa que ela é tímida, ela não gosta de falar, como é que a gente consegue fazer essa pessoa se tornar, não influencer, mas conseguir ter a presença dela digital, né? Eu acho que essa questão da produção caiu muito por terra. Porque as pessoas antes queriam fazer grandes produções. E quando nós começamos no YouTube com o Na Vibe, se você for assistir os nossos primeiros vídeos, é super nítido de perceber essa questão da edição. Né? O Diego trabalhou anos em várias emissoras no Brasil. E aí ele trazia todo esse profissionalismo dele para o canal. De uma edição, nossa, fenomenal. Parecia que ele estava editando um filme. Tá. E não é isso que as pessoas querem ver. Elas estão te assistindo por causa da informação. Tá. Então nós diminuímos não a qualidade, porque nós pensamos muito no áudio, que é super importante, a qualidade de imagem para que seja nítida, para que as pessoas assistam, Tá. mas não precisa fazer grandes produções. Né? Às vezes eu tenho vídeos, por exemplo, que nós andamos na rua, sei lá, 2, 3 horas mostrando as coisas, e um vídeo que eu gastei 20 minutos fazendo, sentado no sofá da minha casa, com muito mais visualizações, mas é por causa da informação. Tá, mas vamos ver, Né? mas olha o seu perfil. Você é comunicadora, repórter. Nós estamos conversando aqui, esse tete-a-tete, você é uma comunicadora, sei lá, talvez nasceu assim, melhorou, mas você tem esse dom, você e outras pessoas que têm o dom da comunicação. Mas e a pessoa que vai começar agora, quer investir nela para começar a vender conteúdo, tudo que é tipo, pode ser de imigração, pode ser de contabilidade, pode ser de empreendedorismo, o que é que seja, de pet shop, e ela não tem essa comunicação fluida igual você tem. Como é que faz? Eu acho que é simplesmente, eu sempre falo isso para todo mundo, até tem um dos nossos produtos digitais, foi essa parte da questão do digital, como é que eu começo, né, pro digital. É começar. Porque tem gente, e eu percebi isso que foi uma coisa que o Diego me disse, assim, quando eu tinha muito esse receio, será que eu vou, será que eu não vou para a internet, para o YouTube? Ele falou, tem gente muito menos qualificada com você, ganhando muito mais dinheiro que você na internet, porque ela está fazendo. Né? E eu sempre penso nisso, responde a pergunta, por que a pessoa vai te assistir? O que é que você tem para entregar? O drive não pode ser financeiro, não? Ou pode? O drive pode ser o financeiro? Porque você comentou agora do financeiro, que tem gente que ganha... Pode ser o financeiro? Ou a pessoa tem que ter a paixão pelo negócio, tem que entender? Como é que é? Eu acho que se for, mesmo que seja a motivação, tem que fazer. Né? Mesmo que a sua motivação for o dinheiro, faça. Né? Se o YouTube for o caminho, se a internet for o caminho para você alcançar o seu objetivo, mesmo que não seja paixão, porque hoje eu acho que eu fiz muitas coisas porque era o meio. Né? Quantos trabalhos eu já não tive aqui porque era a forma de eu conseguir ganhar dinheiro para pagar minhas contas. Não era minha paixão sempre foi a comunicação. Então, mesmo que seja uma forma de você ganhar, mas faça com excelência e respondendo aquilo que as pessoas querem assistir. Por que as pessoas te assistem? O que é que você tem de diferencial para entregar? Eu sempre penso muito nisso. Por isso que independe se você... Ontem mesmo até tem um exemplo. Eu estava assistindo um canal porque a gente é apaixonado por Fórmula 1, gosta muito de Fórmula 1, e eu estava assistindo, né, por causa do Senna, enfim, estava assistindo um vídeo de um canal que o cara tem zero, mas zero, assim, coitado, aptidão com câmera. Mas o assunto e a forma que ele trazia todas aquelas informações do acidente, mostrando as imagens, aquilo me prendeu. Então, mesmo que ele não tinha todo esse recurso que eu tenho de comunicação, que é um dom, mas o assunto era muito interessante. E ele tinha mais de 1 milhão de visualizações no vídeo. Entendi. Então, quer dizer, eu acho que se as pessoas ficarem muito presas de que eu não falo muito bem, ou eu não tenho a melhor câmera, eu não tenho o melhor cenário para fazer, mas você tem um conteúdo que é muito bom, esse já é o seu diferencial, né? Tá, então, pegando essa sua pegada aí, então eu vou aproveitar para ver dois ângulos diferentes de toda essa história muito interessante que você contou aí, inclusive com exemplo. A primeira é, eu, por exemplo, tenho esse canal que eu estou falando sobre empreender, sobre empresário, dar dica técnica dentro para poder ajudar, nada superficial, porque a gente atinge, a gente consegue, nada de sonho e tal. Então eu tenho paixão por isso. E eu sou empresário já em série de anos, já trabalhei em várias áreas, estou na construção, banco digital, quer dizer, eu conheço um pouco de cada setor, né, que eu digo assim, até brincando, que talvez em 20 anos eu fiz o que 5 pessoas não fazem em 100, e isso é bom porque a curva de aprendizado vai lá para cima, né, e aí eu tô relaxado agora, né, porque você passa o nível de estresse, né, conforme vai passando, você vai melhorando como empresário e o estresse vai diminuindo porque vai aprendendo as coisas, né. Mas uma coisa que
que me chama a atenção em relação a isso é, se eu fosse falar sobre pet shop e eu não tenho paixão por pet shop, talvez eu ia até lançar um canal de pet shop aqui, mas não ia ter durabilidade. Não é isso, não? Essa é a primeira questão em relação a fazer por paixão ou fazer por dinheiro ou não? Tem essa facilidade, né? Mas é um exemplo. Eu amo comunicação. Eu não amo falar de imigração. Tá, mas você gosta de comunicação... Eu gosto de comunicação. Mas você gosta de comunicação com detalhe. Você não gosta de coisa rasa ou porcaria. Se você fosse fazer um canal de comunicação rasa ou porcaria, você fizesse pelo dinheiro? Se você achar... Pergunto. Tô curioso. Não. Acho que não. Mas é uma questão muito mais de princípio, né? Do que só o assunto. Mas, por exemplo, falar, às vezes, trazer uma notícia sobre imigração não é uma coisa que me dá um baita de um prazer falar. Mas eu gosto de comunicar. Tá. Né? Então, eu tenho que estudar uma coisa que é super chata. Poxa, vamos falar agora, semana que vem a nossa ministra lá vai trazer as novas informações aí de como é que vai ficar os taxas aqui no Reino Unido. Não é a minha área, não é uma coisa que eu gosto de fazer, mas faz parte do que eu preciso fazer para que o que eu gosto de fazer seja concluído, que é falar, que é informar. Tá. Então, mas eu gosto de falar de esporte, mas é um facilitador. Tá. Né? É um facilitador se você tem paixão por aquilo. Agora vamos ver o outro ponto agora, que são dois, eu vou aumentar um. A questão, por exemplo, se o set, se o tamanho da estrutura, se faz mais amador, faz mais profissional. Por exemplo, esse set que a gente está aqui falando sobre empreendedorismo, sentado no sofá, mais à distância, negócio bacana. Eu troquei aquele negócio lá do todo mundo ficar falando no microfone, tal, né? O padrão que muita gente está usando tal, e mudo, dou um pouquinho mais bacana, legal, com toque. Você vem aqui nesse lugar super legal. E um dos motivos é realmente fazer uma coisa legal, para que o meu convidado fique à vontade, né? Esse é o objetivo. O segundo né, fazer uma coisa um pouco diferente de tudo aquilo que está acontecendo, né? E o terceiro é investir realmente no canal para mostrar uma coisa boa, porque afinal de contas tem muita gente que fala de empreendedorismo que já está num nível maior, que já tem um material e um setup bem feito. Aí não leva o jogo para cima ou não? Leva, com certeza. Se eu começar como amador aqui agora no meu canal com 20 anos como empresário, não vai ficar uma coisa meio aborrida e meio para baixo da média ou não? Eu acho que isso seleciona o seu público. Né, seleciona o seu público. Mas, por exemplo, se eu fosse te dar uma consultoria hoje com marketing, que eu trabalho com marketing hoje. Já vamos agora, né? Vamos aproveitar para dar agora. O que eu faria, você não está entrevistando empresários? Qual que seria o seu diferencial, talvez, de não fazer uma coisa à conversa? Vamos lá no meu escritório? Mostrar como é que funciona na Vibe na prática. Tá, entendi. Então, qual que é o diferencial dos empresários que você entrevista? Por que eles atingiram os números que eles atingiram? Então, eu vou mostrar isso para o meu público. Tá, entendi. Que com a sua ajuda, por exemplo, com consultoria empresarial, o que eles conseguiram atingir? Então, eu vou no loco. Tá. Então, mas tem que ir, porque eu trago muita gente aqui que já está, a maioria é gente que já está... Essa é a questão. Porque ainda tem que trazer câmera, não sei o quê, filmar, não é uma... Ou não, Eu acho que não, eu faço isso hoje com o meu celular. Tá, Eu tenho até em casa equipamentos que você tem, câmeras profissionais, luz. E aí hoje eu saio para fazer, por exemplo, na Vibe Profissões, utilizando apenas um microfone e meu celular. Então agora vamos falar um pouco disso agora, que então é a parte técnica, né? Que agora é interessantíssimo. E aí tem a segunda fase. Agora, a terceira técnica, hoje em dia, se a pessoa, por exemplo, é uma pessoa, e a maior parte de quem tem hoje, talvez, é a minha opinião, de 45 a 65, está nessa fase que a gente saiu, a gente vazia cartinha de amor para a namorada, com, sei lá, 4, 5, 6 anos de idade, e agora a gente está nessa fase de que minha mulher me escreve no WhatsApp, não responde, liga e me reclama, por que você não atendeu meu telefone, né? 30 segundos atrás, quer dizer, a gente passou por essa fase toda, e aí tem muita gente que é empresário, né, que, tudo bem, ele faria o vídeo e tal, tudo bem, ele aprende a fazer tal, mas ele não conhece as ferramentas que tá por lá, é muita coisa. Às vezes é fácil pro influencer, ou para quem tá no negócio, para quem tá posicionado dessa forma, mas muita gente não conhece isso, e aí como fazer isso sem conhecer? No meu caso, eu preciso e precisei de ajuda profissional de gente que me ajude, uma agência que me faça isso para mim, porque eu não vou conseguir editar vídeo, fazer isso, tem você com 10, 14 anos de jornalismo, tem o Diego que tem 10, 15 anos de edição. Como é que faz isso sem ajuda profissional? Porque eu te digo, eu nunca ia conseguir fazer. O que você dá isso de dica? Hoje nós temos a tecnologia ajudou muito. Né? A tecnologia ajudou demais isso. Então hoje nós temos aplicativos que te auxiliam, tem até hoje site inteligência artificial que faz os cortes para você. Né? Então se você gravar... Hoje, uma gravação com uma câmera, você consegue fazer 10 cortes de um vídeo de 40 minutos, né? É óbvio que não vai ter aquela mesma qualidade que é o que você entrega hoje. Né? Com câmera profissional, com edição, com corte certinho, mas facilita.
né? Então eu falo sempre para a pessoa, não dê desculpa, dá para começar. Eu sei, mas sabe? vamos lá, eu entendi o que você falou, mas, por exemplo, no meu caso, tá? Quando eu comecei, você sabe, eu estou anos no mercado empreendendo, mas no mercado digital, recentemente. Essas ferramentas todas que você me falou agora, por exemplo, que faz corte, que faz isso, que edita, tal. Vamos lá, antes de tudo, o empresário, por exemplo, eu não tenho tempo de fazer isso porque eu tenho que me dedicar no meu core business, né? E se eu estou explorando um canal digital, por exemplo, como uma opção de negócio ou de relacionamento e tal, tudo mais, eu tenho outros negócios, talvez, que eu tomo conta, né? Então, eu parar, talvez, o que eu estou fazendo para poder me dedicar a explorar ferramentas e tudo mais para poder aprender, eu prefiro ter uma agência. Talvez a minha pergunta para você não é mais fácil já ir numa agência que conhece, que hoje tem um preço acessível, que consegue entregar isso pro empresário? E a segunda pergunta é, vocês fazem isso também como consultoria ou não? Só para eu entender. Não, isso é muito melhor. Né? Se a gente está falando com um empresário, no seu caso, que tem condições e que sua hora vale muito mais do que perder 2 horas editando vídeo, com certeza vale muito mais, né? E eu faço esse trabalho hoje, né, com social media. Então eu produzo conteúdo para outras empresas que não têm tempo de fazer. Tá, então isso é um serviço que vocês oferecem na Vibe? É um trabalho de consultoria para o empresário ou não? É isso também, não? Isso é um dos serviços que nós oferecemos hoje. Isso é um dos serviços... Quais são os serviços que vocês oferecem hoje no mercado? O que aconteceu com o Na Vibe, assim, mudou muito rápido a nossa vida, de uma forma muito grande, porque a gente começou a fazer networking com muitas pessoas. Então, as pessoas procuravam o Na Vibe por causa do espaço que nós tínhamos para anúncio. Que nós crescemos muito, vídeo que chega a 100 mil, 200 mil visualizações. Poxa, eu tenho espaço ali para vender anúncio. Tá. Então, foi a nossa primeira sacada de vender anúncios, de trazer um patrocinador para o canal dessa forma, dessa modalidade. E aí, quando as empresas começaram a procurar a gente, falando, poxa, eu quero anunciar no Na Vibe. E aí eu faço um checklist também, porque eu sou super criteriosa. O que a sua empresa faz, quantos anos você está no mercado, para saber se eu não vou indicar para o meu seguidor uma coisa que é um golpe. Por exemplo, não vai entregar para ele. Então, eu tenho meu checklist lá, converso com o empresário. Me dá o seu website, qual que é o seu Instagram. E quando eu entrava no Instagram, a empresa, ótima. Quando eu entrava no Instagram da empresa, que hoje é o seu portfólio, é a sua vitrine, o Instagram estava lá com a última publicação há 5, 6 meses. Então, a empresa não era muito ativa. Para escolher quem vai ser o parceiro. A empresa não era muito ativa no Instagram. E hoje... Para o brasileiro, acho que para qualquer pessoa, o Instagram, você tem Instagram? Deixa eu ver seu Instagram. E aí, quando eu olho uma empresa está com uma publicação há 6 meses, eu falava para ele, poxa, sua empresa é ótima, o serviço é ótimo, vamos trabalhar o seu Instagram primeiro? O que você acha de a gente conseguir trazer todas essas informações? Porque a hora que eu jogar um seguidor meu para o seu Instagram e ele vai olhar assim, ele vai falar, mas que empresa é essa? Então vocês fazem trabalho de consultoria também para... Na verdade, eu não faço trabalho de consultoria, mas eu comecei a oferecer para o empresário e falar, poxa, posso cuidar do seu Instagram por uns 4 meses antes da gente fazer um anúncio no canal? Tá. E aí já fechava um contrato de social media com ele. Então cuidava da rede social social media. E vocês fazem isso hoje ainda, não? Hoje eu ainda faço isso. Tá. Aí fora isso, nós começamos a criar produtos digitais. Então, por exemplo, hoje nós temos e-books, nós temos curso online, nós temos camiseta do Na Vibe. Então, na Vibe eu faço consultoria para as pessoas que querem viver aqui no Reino Unido também. Tá. Então, nós fomos ampliando para diversos outros setores porque a gente ia sentindo a necessidade e tinha aquela gap ali no mercado. Tá, olha que legal. Vou falar isso. Agora eu vou pegar nesse ponto, então. A primeira pergunta que eu vou te fazer, depois eu vou para a minha análise. A primeira é, qual que é o produto que vocês mais vendem? Vamos fazer um pareto. 80% do faturamento da empresa sempre vende 20% dos serviços, dos produtos que você vende. Quais são os 20% hoje do produto, do serviço que você vende, que representa os 80% do faturamento da Vibe? Você sabe ou não? Não, você já analisou isso? A maior parte do nosso faturamento hoje vem de anúncios. Tá, vem de anúncio que está lá direto, no canal ou no Instagram. Tá. Hoje a maior parte E aí, a ideia, assim, também agora que você falou de outros serviços, é o foco versus a diversificação. Sabe o que eu pensei hoje de manhã? Fiz uma análise na minha cabeça, que você vinha aqui, eu falei, como é que eu posso explicar isso para ela? Tem uma cabeça que às vezes ela vai e volta, e ela é um pouco criativa também. Às vezes eu exagero na criatividade também, mas a ideia vem. Eu fico imaginando que você, o empresário, é um tocador de sanfona, tá tocando sanfona ali. Cada vez que ele aperta para cá, ele foca. Cada vez que ele aumenta a sanfona aqui, ele diversifica. E aí a gente tem 2 tipos de diversificação, fora da sanfona e dentro. Fora é você ir para outros negócios. O cara que deu certo na construção vai querer abrir uma estética, ou sei lá o quê, que às vezes tem uma coisa a ver, é complementar no mesmo setor, na mesma indústria, às vezes não, que é os piores exemplos ou os maiores desastres. E o dentro da sanfona é que você está fazendo hoje. Dentro, você tem várias formas de você aumentar, diversificar, você sair do foco e diversificar. E aí minha pergunta é, até quando para vocês vale a pena você tocar a sanfona e focar e diversificar? No estágio que vocês estão hoje, que é 6 anos de empresa, vocês estão numa fase talvez de crescimento, entrando na maturidade com possibilidades de inovação e renovação.
Isso foi uma coisa que nós já pensamos muito e que nós estamos mudando. Então, por exemplo, eu perco mais tempo produzindo para outras empresas, que foi o início nosso, que nós começamos a ter essas parcerias, de eu começar a cuidar das redes sociais de pessoas como social media. Então, é uma coisa que eu tenho deixado de fazer menos, porque me consome muito tempo e não vale tanto a pena do que eu produzir produtos digitais. Tá. Porque eu consigo, com um vídeo, né, trazer muito mais retorno. Tá, mas produto digital para Focado vocês na no nosso Vibe. negócio, Tá, não isso. produtos digitais para outros. Não. Tá. Sempre, toda essa gama de produtos hoje é na Vibe. Tá, então você fez Totalmente assim com a voltado- sanfona, agora você tá... Não, na verdade, voltando nós com a estamos sanfona. continuando abrindo a sanfona, mas produtos nossos, que está sempre na nossa umbrella. Tá, legal. É tudo na Vocês Vibe. estão diversificando dentro da sanfona. É isso aí. Dentro, produtos nossos. Então, eu produzia conteúdo para outras empresas, para ajudar esse empresário também, porque ele não sabe, né? O que a gente teve essa percepção de falar, poxa, empreendedor diferente do empresário. O cara viu uma oportunidade de abrir um restaurante brasileiro aqui, por exemplo, mas o cara não é. Tem não nada a veia ver. do E empreendedor, eu já caí né? nessa, nesses 20 anos. Quando eu te falei, é 120. Já caí nessa aí também. Muito empresário cai. Ele acaba dando certo num setor, ele vai para outro setor, nada a ver, porque apareceu um cara que foi lá, sentou na mesa com ele, tomou um chopps. Tá tudo errado. Dentro dessa sanfona que a gente está falando de fechar e abrir a sanfona, né? Como é que você decide, então, quando você abre e fecha a sanfona? Que nem você tentou abrir a sanfona aqui, tá tocando, abriu, e aí você descobriu que não vale a pena abrir mais a sanfona, agora você fecha, é isso? Essa é a ideia? É porque, na verdade, o que acontece? Para quem trabalha no digital, da nossa forma, né? As coisas foram acontecendo, né? Nós também não éramos empreendedores. Não tinha essa veia empreendedora de falar, cara, eu vou abrir meu próprio negócio, não quero trabalhar para ninguém. Não, trabalho em televisão há anos, né? Comecei a trabalhar com comunicação, eu tinha 16 anos. Foi meu primeiro emprego registrado e sempre no CLT. E aí, depois da pandemia, que eu fui começar a trabalhar por conta própria. Então, eu não tinha noção nenhuma de como é que funcionavam as coisas. E mudar dessa percepção do CLT para empresário é muito difícil. Porque você tem que abrir mão de algumas coisas que te prendem. Então, eu sempre ficava muito preso com aquela coisa do garantido, de ter um dinheiro garantido mensalmente. Era isso que me prendia muito. E aí, trabalhando por conta própria, eu fui percebendo essas gaps e fui tentando pegar. Então, eu falava, poxa, já que você vai comprar um anúncio no canal e eu vou trazer um público para o seu perfil está tão ruim, vamos melhorar. Eu vi essa oportunidade, era uma coisa que eu sabia fazer. Tá. Mas né? você continua fazendo isso ou agora você está Eu ainda tenho uns contratos para terminar. Tá, você pode pegar uma parceria com uma outra empresa de marketing e falar, você entra aqui e você faz essa parte. Não, e você faz comigo, parceiro. Isso, né? aí eu vou passando para outras empresas hoje, porque eu percebo que o tempo... E tem outra coisa que acontece muito, que aconteceu muito com o canal. Então, por exemplo, as pessoas contratavam o serviço do Navibe como social media, ele quer que eu vou na empresa dele. Ele não, se eu mando uma pessoa lá... Se mandar o Diego, ele chega lá e fala, o que é? Chegou um cara de barba aqui, meu. Mandou o Então fala, Cíntia, por que você não veio hoje? Aí eu mandava um terceiro ir lá gravar. Não, eu quero você. Tá, porque a pessoa contrata... É o seu atendimento, é a sua... Ele não sabe que você que fez o roteiro para ir lá gravar. Eu falava, poxa, mas o roteiro foi eu que escrevi, é só você seguir. Mas do Diego, e beleza, porque ele faz parte, sócio, Diego, tá lá, põe a cara, é o cara que conhece tudo. Eles aceitam ou não aceitam? Aceitam, nós sempre íamos juntos, né? Mas o Diego, depois que nós começamos a trabalhar 100% no digital, o Diego mudou de área também, né? Então, qual cara que ele vai agora? O Diego, seguindo o sonho dele, ele é artista, né? O Diego sempre gostou muito das artes. Então, ele fazia muito trabalho antes do designer, do digital, artes digitais. Mas o Diego sempre pintou quadro, ele sempre foi muito... Artista? Artista mesmo. Uau, então, ele fez a primeira exposição já dele nasce agora assim, em Londres. Tem alguém que nasce artista? Não, desculpa, já nasce artista. Tem alguém que aprende a ser artista? Não, né? Eu acho que você desenvolve, melhora, né? Mas aquilo tem que estar em você. Eu vou te contar uma coisa. Eu acho que não melhora e tem que estar em você. Vou te dar um exemplo. Eu tenho uma bebê de 18 meses, né? E aí eu pedi pra minha nani para ela comprar uns giz de cera pra gente poder pintar, né? E aí eu fiz lá um animal, um cachorro, tal. Se eu te mostrar o cachorro que eu fiz, é o mesmo cachorro que eu fiz com 8 anos, 15 anos, 18 anos, 20 anos. Eu não mudei nem a cor, Não melhorou nada. Eu sou o mesmo zero artista que eu sempre fui. O artista nasce, não? Eu acho que muito. Você desenvolve e melhora, mas uma coisa que você já gosta de fazer, né? O Diego sempre gostou muito dessa questão do desenho. E aí ele fez agora, em novembro, a primeira exposição dele aqui em Londres. Foi muito legal, assim, de ver essa evolução. Mas foi uma coisa que ele só conseguiu fazer e se desenvolver como artista porque hoje a gente trabalha no digital, né? Então ele falou, eu quero focar em outra área. E como ele gosta de desenhar, o Diego hoje tem 2 anos que o Diego virou tatuador. Olha lá, a gente aqui já entrevistou vários tatuadores, eu conheço
quase todos os tatuadores brasileiros aqui que conhecem. E olha, eu não tenho tatuagem, eu conheço todos. Eu adoro, eu acho tudo, acho luxo, acho arte. Sabe? Já entrevistei vários. É tudo artista, empresário. E é muito legal isso, porque nós já éramos empresários, né? E ele falou, cara, eu gosto de viver de desenho, eu quero fazer desenho. E aí, quando nós estávamos com um escritório uma época e um tatuador chegou no escritório, viu os quadros do Diego exposto na nossa sala, falou, você também é tatuador? Aí o Diego, não. Falou, mas, cara, você é um artista. Se você coloca esses quadros seus na pele das pessoas, aí o Diego falou, cara, eu nunca pensei em tatuagem, vou estudar isso. E hoje ele tem o estúdio dele aqui também, né? Ah, tem um estúdio de tatuagem? Ele tem estúdio de tatuagem. E como é que é perder o Diego depois de 6 anos? Me explica. Não, foi muito difícil. Você tá perdendo ele, não tá nem percebendo. Você já percebeu que você perdeu? Ah, tá. Já perdi. Eu já perdi o Diego nos vídeos, então as aparições dele no Na Vibe ficaram menores. Como é que você vai substituir o Diego, meu? Hoje eu que faço 100% do canal, da produção do Na Vibe vídeo, sou eu que faço. Por que você não passa para alguém fazer, uma vez que o que você faz bem é a comunicação? E vou te falar que esse é o meu problema, maior problema hoje. É conseguir encontrar alguém que faça na mesma qualidade que eu faço. Eu vou te dizer, meu pessoal que está aqui faz bem. Não quero puxar saco de ninguém, mas está saindo, eu acho. Eu estou feliz com o meu trabalho, sabe? Nós tivemos um problema, não um problema com as pessoas, tá? Mas de eu assistir o resultado final e não gostar. Então, nós já trocamos várias vezes. Em 20 anos que eu empreendo, eu troquei de empresa de marketing 40 vezes. Eu botei um papo com a minha irmã, que é também empresária, ontem, acho que umas 15. Aí eu cheguei a ter 2 vezes uma empresa de marketing aqui em house, com vários clientes, 80, 90, 100 clientes. Depois me abandonaram. Os caras eram tudo gente artista demais também, sem compromisso nenhum, deu errado. E eu cheguei a ter, inclusive, uma empresa dedicada em house para poder não ter mais essa dor de cabeça, meu. Não é fácil arrumar uma empresa de marketing séria. Por que isso acontece? Então, eu também tenho essa dificuldade de encontrar, acho que pessoas comprometidas, sabe? Porque, para mim, a comunicação é tão importante e se eu uso a comunicação através do vídeo e o vídeo não está entregando aquilo, então cortar em um momento errado, tirar uma parte importante do vídeo, e acho que é uma coisa que você tem que prestar muita atenção no que você está fazendo. Né? E como eu também já tenho essa habilidade com edição, então eu gravo um vídeo, em 10 minutos o meu vídeo está pronto, porque eu tenho essa habilidade para fazer. Tenho o tempo hoje, porque os produtos digitais acontecem, rolam, me ajudam. Então eu tenho o tempo de me dedicar e de fazer o canal que é a minha paixão. Mas uma vez que ele continua crescendo, eu acho que ainda vai chegar uma hora que você fala, você tem que sair do operacional e falar, é isso aqui que eu faço bem. Talvez não é o processo. Eu também acho que eu gostaria muito de sentar no meu estúdio hoje, gravar o vídeo, ou sair para gravar e ter alguém para me acompanhar para gravar. Que é o Diego. Né? O Diego traz o Diego de volta. Faz muito menos, porque hoje ele vive a paixão dele, que é desenhar, sabe? E isso é muito legal de ver. De ver isso acontecendo com a gente. Que bacana. Né? E perder o Diego não é fácil. Não é fácil. Porque ele tem essas habilidades dele, né? Então ele me ajuda muito hoje. Ele vai deixar de estar lá no canal? Então é isso? Vai chegar uma hora que ele não vai mais. Porque ele aparece nos vídeos. Menos. Hoje é muito menos. Então ele vai aparecer cada vez menos. Aí vai ficar só Aí o dia que ele tá. Vai ficar só a Cíntia na vibe, é isso? É isso ou não? Não é a intenção. Porque o dia que ele tá assim, hoje eu tô off, não vou... Então você senta aqui hoje que você vai gravar vídeo comigo. Você vai sair e vai gravar vídeo comigo. E as pessoas pedem, tá forçando o menino, sabe? Eu forço. Você tá fazendo ele ficar fora da curva. E é legal que as pessoas pedem. Poxa, cadê o Diego? Ou eu saio vídeo para fazer vídeo externo, por exemplo, de algum assunto. Poxa, cadê o Diego? Substituir o Diego é impossível, ou não? Eu acho que é difícil. E o que é legal, acho que da internet é isso, assim, é você descobrir que as pessoas hoje em dia assistem o vídeo por causa de você. Sabe, nós temos seguidores hoje que falaram, eu fui embora para a Irlanda, eu estou morando, nós conhecemos um casal de seguidores que mudaram para a Áustria, falou, poxa, vocês estão aqui na Áustria, nós nos mudamos para cá e continuam assistindo os vídeos do canal. O pessoal sabe que vocês são marido e mulher ou não? Quem assiste, vocês, eu acho sabe? Que sim. Vocês são marido e mulher, não? Somos 8 anos de casado. Então, 8 anos de casado. As pessoas sabem, não sabem? Sabe. Eles falam o quê? Casal na vibe? Como é que é? As pessoas falam ou na vibe ou casal na vibe. Pergunta se são casados na rua, essas coisas, às vezes? Não. Eu acho que é a forma da gente se tratar também nos vídeos, né? É muito perceptível que a gente é um casal. Por quê? Não, pergunto, não sei. Porque eu não chamo ele de Diego, eu chamo de amor. Então a pessoa tá vendo, né, um vídeo e acho que é muito explícito isso. E quem segue a gente no Instagram também. Então, nós estamos 24 horas por dia juntos, né? E como é que é trabalhar entre marido e mulher 24 horas juntos? Me conta. Porque assim, aqui eu gosto sempre de tocar nesse ponto. Se não quiser também desenvolver a conversa, a gente não desenvolve. Mas é muito difícil ter trabalho entre homem e mulher de diversas situações. Boss, chefe e subordinado, sócios...
trazer o problema o problema da empresa para casa? Como é que vocês lidam com isso aí no dia a dia? E vocês se dão bem com esse tipo de situação ou não? Rodolfo, eu tenho uma dúvida hoje de como as pessoas não conseguem trabalhar juntos. Então me explica aqui. Nós estamos trabalhando juntos, assim, de 24 horas por dia, acho que desde a pandemia. Mas isso é porque vocês se completam, vocês são os dois fascinados e loucos pelo aquilo que faz. Não é isso também, ou não? Você não se completa os interesses total ou não? Sabe o que eu acho que, na verdade, eu falo para todo mundo que sempre me pergunta isso, é respeito. Mas e compatibilidade? Eu acho que nós temos muito, para mim é muito nítido, assim, essa parceria que a gente tem, sabe? Mas quando o Diego, por exemplo, chegou para mim e falou assim, olha, eu não quero mais trabalhar como editor, eu quero fazer o que eu gosto de fazer. Eu acho que nós chegamos num ponto em que nós temos condições que eu posso me dedicar mais ao que eu quero fazer, não quero editar mais. E tudo bem, eu quero que você esteja feliz. E assim resolve. E assim resolve. Então, e a gente trabalhando junto não tô afim hoje, tá ótimo. Eu quero que você não tem que fazer as coisas obrigado. Tá, entendi. Então, eu acho que num relacionamento, pra mim, eu vejo que é um diferencial muito nosso. Eu não quero que o Diego me faça feliz, e nunca foi meu objetivo. Sim, mas vocês são sócios, não são, de uma certa forma? Somos. E aí como é que, nessa sociedade, eu sempre pergunto até essa sociedade que tem, são dois sócios, não é isso? Por exemplo, quando você tem uma situação que, por exemplo, você acha que é isso e o outro sócio acha que é aquilo, entre os dois sócios, como é que resolve esse conflito de interesse para dizer assim, quem que é o cacique da turma? Quem que é o último pessoa que decide, o decision maker, entre você e ele? Eu acho que é muito natural, nós nunca tivemos nenhum problema com isso. Nós temos definidos assim, o que é a função de quem. Então, por exemplo, a parte de criação do conteúdo, sobre o que nós vamos gravar, o que nós vamos produzir, sempre foi minha, ele nunca questionou. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer, então eu sempre cuidei disso e mandava para ele, e ele sempre editou e ele que faz a outra parte. Então, a questão financeira também é tudo com ele, é ele que cuida de tudo. É ele que sabe o dia de pagar, eu não sei nada, não sei que dia que paga a conta, para que conta que vai, nada disso. Então, vocês dividiram a sociedade por tarefa e responsabilidade. Por tarefa e responsabilidade. Tá, mas se você decidir agora, por exemplo, que a gente vai conversar a respeito desses dois modelos que eu queria discutir com você, mas se decidir, você fala, agora eu quero abrir a Na Vibe em Dubai. Ele fala, não, meu bem, eu acho que agora a gente tem que fazer outra coisa. Eu acho que a gente tem que ir para uma outra comunidade aqui no Reino Unido e ficar com a Na Vibe aqui no Reino Unido. E aí, como é que decide estrategicamente para onde que vocês vão? Qual o caminho de perseguir? A gente sempre conversa muito e traz o que tem de benefício. Né? E aí tentar enxergar, olha, eu pesquisei isso, estudei isso, o que você acha? Eu acho que agora é legal, ou não estamos num ponto legal, vamos deixar isso mais para frente. E é uma coisa muito natural, que flui, assim, a gente se entende muito e respeita muito também, acho que a opinião do outro, sabe? Então ele falou, por exemplo, nós estávamos conversando isso, eu acho que já está na hora, no meu ponto de vista, do Na Vibe para outros lugares. E aí ele conversou comigo ontem justamente sobre isso. Ele falou, acho que agora não é o momento. Porque para ele o momento está muito bom aqui no trabalho que ele gosta de fazer e eu super respeito, então tá certo. Vou esperar. Né? Então não entro com esse conflito. É você saber respeitar o outro, ouvir o outro também, porque nós somos dois, né? Então a minha prioridade sempre, é uma coisa que eu falo para ele, é meu casamento. Então eu nunca vou deixar o negócio ou o dinheiro. O casamento é antes sempre antes do negócio? É sempre a minha família. Tá, então, mas se tiver que sacrificar, mas se tiver que sacrificar um pouco do casamento, do tempo, da família, para poder fazer o negócio acontecer, e a gente vai falar um pouquinho sobre essa expansão, as possibilidades de expansão, tem que fazer o sacrifício ou não? E a pessoa, o sócio está sabendo da situação, ele permite sempre o sacrifício ou não? A gente nunca teve que passar por uma situação parecida, assim, né? Mas a gente sempre conversa muito e ontem foi um dia desses, inclusive, porque eu falei, olha, eu quero ir para outros lugares, eu acho que já está na hora da gente ir para outros lugares. E aí ele só mostrou para mim, olha, eu acho que agora não é o momento, porque, poxa, ele está numa fase da carreira dele como artista hoje muito bacana. E ele falou, poxa, eu tenho esses trabalhos para entregar, estão aparecendo muito mais, se a gente for, eu vou deixar de conquistar isso. E a minha prioridade é ver ele feliz. Sim, então, mas aí como é que você consegue... Eu poderia ganhar muito mais dinheiro se eu mudasse agora. Sim. Só que eu vou deixar para trás o que é mais importante para mim, que é meu casamento. Então a minha família hoje é mais importante. Eu sempre coloco na balança isso. Tá, mas nós estamos falando de dois gols. Você falou do casamento que eu achei super interessante. Eu tô contigo, eu concordo, eu tô na mesma pegada, por exemplo. Mas quando você fala, tá bom, o casamento tá aqui. Mas aqui tá o negócio do Diego, de artes, de criatividade, legal, estúdio e tal. E aqui tá Na Vibe. Nós estamos falando disso aqui. Esse sacrifício aqui para isso, entre os três, estou dizendo. Então, e aí eu vou sacrificar o Na Vibe. Você vai sacrificar o Na Vibe, isso é interessante. Sempre. Então o empresário tem que sacrificar. Porque, eu assim, acho que não, tem que colocar, acho que pondera para você, né?
Então, para mim, não vale a pena eu colocar o Na Vibe na frente do que é mais importante para minha vida. Tá, né? entendi. Então, eu sempre penso nisso, assim, a família, o casamento, para mim, é o meu bem mais precioso. Eu, como cristã, falando isso, Sim, que é uma claro. coisa que eu coloco muito na frente de qualquer coisa. Então, Sim. eu jamais vou sacrificar o meu casamento ou a felicidade do meu companheiro por causa do meu trabalho com o canal. Então eu vou esperar porque, chegar assim, o nosso momento de irmos juntos, né? Não existe Na Vibe Cíntia, né? Então, para mim, o Na Vibe é Cíntia e Diego. Então, se ele não puder fazer parte desse crescimento junto, eu prefiro, né, sacrificar o Na Vibe e continuar. Não, legal. A única coisa que me chama a atenção da família de acordo, mas que chama um pouco de atenção são dois negócios diferentes. Mas assim, agora eu vou focar um pouco na Vibe na questão do crescimento. Você tem algumas opções, vamos colocar assim, vai. A Na Vibe está aqui segmentado para o brasileiro que vive no Reino Unido. E aí você tem o serviço que você faz agora que é mais a Na Vibe mesmo, como você diz, a ideia não é expandir para o máximo possível diminuir a sanfona, que a gente já comentou. Então você pode lançar a Na Vibe para outras comunidades aqui, fazer uma coisa mais genérica, ou atingir, sei lá, o cara que fala espanhol, o cara que fala italiano e tudo mais, ou algumas especialidades. A Na Vibe fala agora especificamente, igual você falou, esporte radical, sobre dentista, sobre médico, vou dar alguns exemplos aqui. Ou você pode pegar a própria Na Vibe agora e expandir ela para outras comunidades, outros mercados geográficos, por exemplo, com o mesmo modelo de negócio. Para onde ir? Essa é a minha pergunta. O que eu tenho feito hoje, que eu percebi essa mudança, tá? O que a gente tem feito e que dá para crescer continuando aqui, respeitando o processo dele hoje. Então, com a questão da tecnologia, e é uma coisa que eu percebi isso tem uns 2 meses, o YouTube automaticamente agora está traduzindo os meus vídeos. Então, meu público mudou. Então, antigamente era somente os falantes de português. E agora tem a autodublagem em inglês que é perfeita. Sim. Tem que clicar alguma coisa lá para acontecer isso? Não. Ele mesmo agora? Ele vai... para todo mundo ou só para você? Para todo mundo. Tá. Tem dublagem automática. Então, eu percebi que o meu público aumentou. Então, a forma como eu comunico hoje é diferente. Então, antes eu falava, para você que é brasileiro, ou no Brasil, não faço mais comparações com o Brasil. Então, se eu estou dando uma notícia, porque pode ser pessoas de qualquer nacionalidade que falem inglês, ou tem, eu não cheguei a testar se tem para outras línguas. Sim, mas você está falando línguas. Como viver em Reino Unido. Legal, porque aí o indiano, se eu não me engano, acho que tem hindu, acho que é indiano, enfim, acho que inglês, espanhol, português, essas eu acho que o que eu tenho olhado, é padrão. E aí, falando do inglês, que muitas pessoas procuram, então a forma de eu escrever já no meu SEO, na minha descrição do vídeo, está diferente. E os nossos produtos digitais agora eu também já estou fazendo para o inglês. Isso é show de bola, né? Porque eu lembro 10 anos atrás que eu virava na emergência de marketing e falava assim, vamos escrever em português, e a gente tinha outras comunidades. Em português, em espanhol, que a gente tinha o público espanhol, em italiano, que tem a Vértice Ítala com o Antônio como sócio, ou em português e inglês. 4 línguas. Você não tem noção. A gente fazia o conteúdo, traduzia em 4 línguas, e aí depois chegava na hora de... Vamos fazer como isso? Vamos fazer um link que você clique e vai para... Vamos direto fazer em inglês. Até hoje tem essa confusão. Agora com isso aí vai melhorar. Então eu vou aproveitar essa pegada para te fazer 2 perguntas. A primeira é, se você vai então tentar atingir outras comunidades de outras línguas, qual que é talvez a dica que você daria, nesse caso, para esse empresário? É fazer 2 posts, eu ter 2 social medias, ter 2 canais para cada um, para não misturar, se a pessoa fala 2 línguas, ou ela fala na língua materna dela e aí traduz automaticamente. Qual que é a dica que você daria para uma pessoa que fala línguas diferentes, que quer atingir públicos diferentes? Essa é a dica que eu sempre dou, eu falo disso todos os dias. Qual que é o seu foco? Né, direto amigos meus que é empresário falam, eu fico nessa. Eu faço post e coloco idioma inglês ou faço... E qual que é o público que você quer atingir? Então vamos lá, né? No meu caso, por exemplo, numa das empresas que eu trabalho, por exemplo, na área contábil, um exemplo. Lá tem italiano, espanhol, português e inglês, é isso, né? E os 4 são fortes. Tem lá 2.000 italianos como cliente, tem lá 1.200 espanhóis, tem lá 4.000 brasileiros, aí tem lá 600 ingleses. Que língua que você faz e como fazer isso? Pergunto, dica. Se for falando de Instagram hoje, tá? Falando do Instagram, se você tem números fortes nessas 4 redes, a sugestão é, ou você faz segmentado um Instagram para cada comunidade. Aí você vai ter que ter 4? Então, são a gente 4 fez isso uma época. E você faz um post somente em inglês, porque... Falando da comunidade brasileira hoje, o brasileiro vai ler o post, ele vai se identificar com o português. Se você faz o post em inglês, ele vai passar. Mesmo falando inglês. Não, e ele às vezes vai até falar, olha lá o Rodolfo lá, o cara só está falando em português, eu falo com ele sempre em inglês, você tem que ter 4 canais, você vai ter que sustentar 4 social media, é isso? Sustentar 4.
E tem algum problema de ter? Sabe por quê? Porque se você fica mudando muito, o pessoal chega no seu perfil e não sabe o que é aquilo. É aquela bagunça. Então, por exemplo, se o seu foco é somente trabalhar aqui, eu quero atrair, sua empresa é física, e você quer atrair o inglês, faz somente em inglês. Não, mas, é um bônus sim. se a pessoa, poxa, de outra comunidade. Nós temos amigos brasileiros assim. Tá, então nesse caso aqui, por exemplo, no meu caso, nessa empresa, numa das empresas, nessa aqui, eu teria que ter 4 canais, 4 então. canais. E eu teria que fazer... Porque imagina você fazer o mesmo post em 4 línguas. Tá, então eu teria que fazer, quem vai lá fazer, mostrar a cara, tinha que fazer um post em inglês, um post em português, um italiano e um espanhol. Tá. Aí eu te pergunto, também não confunde você ter 4... Uma empresa com 4 mídias diferentes, ou não? 4 Instagrams diferentes. Aí vou fazer, por exemplo, empresa em espanhol, empresa português. Como é que eu vou dar o branding? As comunidades são diferentes. A confusão está na sua cabeça. Porque o italiano que está vendo lá a sua empresa em italiano, ele não está sabendo que você tem uma empresa em português. Ele chegou naquele Instagram porque fala a língua dele. Tá, mas se ele procurar o nome da empresa, ele vai ver que tem 4. Aí ele vai ter que escolher... Mas aí você coloca Itália, português, e aí o Instagram te permite isso, né? Hoje você consegue colocar emoji com a bandeira, então você colocar vértice, vértice Brasil, vértice Itália, vértice... Mas vai custar, não, para poder fazer nas 4 línguas ou não? Custa. Aí custa a agência de marketing de produzir isso para você nos 4 idiomas, tá, né? Tem que fazer isso. Tem que fazer. Porque eu acho que aquela bagunça te traz confusão. Tá. Então, se eu chego no Instagram, um post está em português, outro está em inglês, fica aquela bagunça e fala... E aí? Essa empresa é? Já aconteceu isso. Agora eu vou fazer uma outra pergunta interessante. E no caso no qual a pessoa, o empresário, ele tem o pé na sanfona, fora da sanfona, ele tem um pé em algumas iniciativas. Por exemplo, o empreendedor que ele trabalha com serviço numa empresa A, mas ele também constrói, ele é construtor na empresa B, e vamos dizer que ele tem uma empresa C na área de digital, de banco digital, tal, né? Bom, é fácil saber quem que é, né? Mas enfim, nesse caso, por exemplo, como é que eu faria, por exemplo, eu falar, agora eu tô aqui no setor da construção, com chapéu, tal, né, de construtor, aí no próximo, não, agora eu tô de terno e gravata, agora eu vou falar sobre... E no outro da fintech, eu vou falar agora sobre os métodos de pagamento. Isso aí também, como fazer? Aí, de novo, tem que quebrar de novo, não? Porque tem que ser mais 3... Isso confunde muito, sabe? Porque você... Só que, mesmo que com 4 vertentes falando... Você é o profissional que faz isso. Sim, mas são empresas com vários funcionários, hein? Lembrando que não são, sabe, não é uma pessoa que é autônoma. Estou dizendo com 4 empresas bem estabelecidas na fase de maturidade. Como é que faria? Não, se as empresas são bem estabelecidas, cada um é um segmento. Mas aí vai aparecer esse mesmo empresário com chapéu de construtor, Sim. com paletó. Isso não tem problema? Não tem. Não tem. E aí, se o seu pessoal... O Instagram do empresário, sem falar em empresa, da sua pessoa física, mostra que você circula e sabe muito de tudo isso, olha que diferencial você tem, né? Linkando E aí no seu pessoal você faz o quê? Eu não gosto de fazer nada de pessoal, eu não gosto de mostrar meu pessoal. Tem algum problema de mostrar o pessoal? Eu acho que não tem problema. Tem pessoas que não gostam mesmo da internet, preferem estar lá com a empresa. Mas tem que fazer alguma coisa, porque tem uns caras que mostram lá, bam, não sei o que, mostra carro do carrinho importado, da coisa na praia, comendo um negocinho do gato, não sei o que, do bebê. Tem que fazer isso, porque a pessoa às vezes puxa para eu mostrar um pouco, eu sou uma pessoa muito técnica. Eu tenho que me forçar a fazer um pouco disso, você acha? De forma alguma. Eu posso ficar restrito, eu não estou afim de... De forma alguma. As suas empresas já falam por si, né? Mas é um diferencial se você quiser mostrar. Se você gosta de mostrar esse seu lado técnico, de como você é especialista em todas essas áreas, talvez o seu Instagram pessoal seja o Instagram que você pode circular em todas essas áreas. Mas sabe o que me falam? É porque você tem que se humanizar um pouco mais, porque você coloca coisa técnica, então a gente tem que colocar um pouquinho mais... As pessoas vão estar interessadas um pouquinho mais no Rodolfo, por exemplo, humano, não o técnico. E aí eu tenho um pouco eu não me sinto bem. Como é que eu faço para resolver isso aí? Eu acho que a confusão do humanizar é achar que você tem que dar bom dia, amigos, e tomar um cafezinho. Não é isso, humanizar. É mostrar quem é você de verdade. Tá. Né? Então fala assim, poxa, hoje você tem uma reunião para falar com o pessoal da obra da construção que você vai, mas você também tem uma reunião com os seus contadores. Tá, mas eu tenho que fazer um vídeo, não sei o quê, não falando, estou entrando na reunião, aqui a minha visita... Mas tem que fazer Qual que é o isso? seu dia a dia? Eu acho que isso vale. Né? Não é querer dar o bom dia e falar, reflexão do dia. Isso não é humanizar. Mas é mostrar quem que é o Rodolfo. Né? O Rodolfo é o cara que, olha, hoje eu estou chegando aqui porque eu tenho uma reunião. Isso também te traz... credibilidade. Eu vejo os caras fazendo videozinho, não sei o que, pra dar dica disso, daquilo lá, com ramela no olho, não sei o que, com vídeo. Não dá pra mim, entendeu? Eu também não sou assim. Eu não consigo, meu. Né? Eu não sou a pessoa que vou abrir a porta da minha casa e você não vai me ver deitada na minha cama. Então, não vai. Não vou mostrar lá, tô deitada, bom dia, acabei de acordar. Uma que
para mim essa questão da casa é uma coisa muito sagrada. Então, são poucas pessoas que entram na minha casa. Não, eu não vou colocar coisa da minha esposa, do meu bebê, de coisa nenhuma, meu. Então, assim, eu já mostro a questão que nós somos casados, nós temos... Acho que o máximo que eu mostro da minha casa é minha cozinha. Né? Porque eu gosto, no meu pessoal, eu gosto muito de dieta, treino. Então, eu faço uma receitinha aqui, tem alguns produtos que eu também faço publicidade com essa questão da dieta e saúde, é o máximo. Mas a minha parte íntima... Zero. Zero. E tá tudo bem. E tá tudo bem, eu acho que a gente tem que se sentir à vontade, não é um padrão, né? O seu eu é diferente do outro. E você não precisa mostrar a mesma coisa que ele mostra, não vai ser natural o seu. Né? As pessoas vão continuar te dando credibilidade pelo que você é. Tá, claro. Um ponto interessante. Se a pessoa, o empresário, quem é que seja, fala às vezes de empresário porque aqui é um canal para empreendedores, mas pode ser para qualquer coisa. A pessoa que tentou montar um canal de alguma coisa em algum momento que não deu certo por qualquer motivo que seja, ela pode recomeçar e é fácil recomeçar? E às vezes ela chegou com tantos mil followers, mas ela falou assim, eu não quero mais falar sei lá, daquela especialidade, agora eu mudei de tema. Como é que faz? Ela pode começar do zero ou não? E ela pode mudar e pivotar no meio? Eu estou fazendo um canal com 60 mil, sei lá, estudantes de alguma coisa de medicina, agora eu vou falar sobre pet shop. Tem como fazer isso? Ou tem como recomeçar do zero ou não? Você pode recomeçar do zero e utilizar aquele seu perfil que já está ali funcionando. Né? E a vida é justamente isso. Eu acho que a gente não tem que ficar pensando em padrão e ser engessado. A vida é assim, você muda de área. Eu mudei, eu saí da televisão, trabalhei a minha vida inteira na televisão, cheguei aqui, vou trabalhar com social media e com marketing. E mudei. E a partir daquele momento, parou a Cíntia de ontem lá, que fazia fotos e vídeos atrás de uma bancada de jornal, para a Cíntia trabalhando no cleaner aqui na Inglaterra. Para a Cíntia sair do cleaner, eu fui ser gerente de hotel, a Cíntia é gerente de hotel. Esse meu tipo de conteúdo agora. E vai mudando. O Na Vibe não era um canal falando de imigração, como viver na Inglaterra. O Na Vibe era um canal de esportes. E por isso que tem esse nome. As pessoas falam assim, nossa, não tem nada a ver com o nome Londres. Sim, não tem. Porque o Na Vibe é muito a nossa vibe. E hoje a nossa vibe está em Londres. Eu pensava que a Na Vibe era porque era good vibe, positive vibe. Não tem isso aí. E o Na Vibe era porque é esportes radical. Tá. Então, como a gente falava muito de esporte, qual é a sua vibe? A minha vibe é nadar. Nadar em alto mar. A minha vibe, então por isso que ficou vibe. Porque a gente entrevistava diversos profissionais de diversas áreas. E qual que é a vibe de cada um? Entendi. E quando nós decidimos fazer, nós já temos um canal no YouTube. Por que eu vou abrir outro? A minha vibe agora é falar de como para o brasileiro como é que viver na Inglaterra. Tá, e se o cara que é follower não quiser mais followar, ficar em cima de você lá e seguir, seguir vai embora. Segue a vida. Segue a vida e muda, ou dá um follow lá e vamos que não vamos. gostou do meu conteúdo, eu vou mudar de país, vou agora para os Estados Unidos. Sim. O Na Vibe agora é falando como é que o brasileiro vive nos Estados Unidos. Não gostou? Tchau, segue quem está na Inglaterra, tem muitos canais aí fazendo a mesma coisa e a vida que segue. Sim. Se a gente ficar, acho que pensando, se pegando nesses pormenores, a gente não produz. É assim, eu tenho duas perguntas aqui finais antes da gente fechar essa conversa. Deu hoje uma aula pra gente aqui de tudo, desde técnica, até de relacionamento. É um prazer tê-la aqui. Primeira pergunta é, tem como juntar dois influencers, ou dois content writers, ou dois desses caras, dois gurus, né, juntos ou não? Tem como fazer isso? Existe essa fusão ou não? Nossa, uma união de dois e... Existe muito e dá muito certo. E como é que faz isso? Aí usa o perfil de um, cria um outro? Como é que funciona isso? Hoje as plataformas já têm essa possibilidade do collab, né? Então, de você divulgar no perfil dos dois o mesmo conteúdo. Tá. Isso é uma coisa muito bacana, a gente faz isso muito com outros influencers também. Inclusive com outros influencers, a gente tem outros produtos digitais. Tá. Que isso é muito bacana de se fazer, porque se traz dois públicos diferentes. Porque talvez o público que segue o influencer X gosta dele porque ele é mais divertido, porque ele tem outra... É diferente, mas um público segue a gente por N motivos e a gente junta, cria um conteúdo legal, bacana junto. Isso é legal como produto para se vender, porque você pode vender para o empresário dois influencers juntos com collab com o seu perfil, por exemplo, isso a gente faz muito também, é muito legal fazer, mas eu acho que também é uma questão outra de mentalidade, você tem que estar aberto de compartilhar, porque o que as pessoas não querem fazer hoje é, eu vou dar meus seguidores para ele? Então... É uma mentalidade vendo, muito escassa. Meu, o pessoal tá mais egoísta, meu. Não é um egoísmo total isso aí? Eu acho uma escassez. Né? As pessoas estão egoístas.
Se eu entrar nesse mundo que eu tô entrando e tiver muito egoísmo, eu saio, meu. Porque assim, o meu papel principal é realmente ajudar, dar informação, ajudar o empresário a começar um negócio próprio, a ter sucesso. Se ele conseguir ter esses primeiros 20 anos que eu tive, dessa primeira fase que eu tive, que eu consegui atingir dentro das minhas condições, mas, meu, tranquilidade. Não tem receita mágica, ficar rico, que vai fazer essa equação de sucesso, sabe? Que eu vou começar a usar agora aquelas calcinhas curtas, com sapatinho sem meia. Não é a minha, entendeu? Eu sou o cara, sabe, que gosta de fazer as coisas. É o brasileiro que veio aqui, que trabalhou, que suou, que começou lá como cleaner, como garçom, como não sei o que, ralou. Não tem, ele já sabe que não tem essa receita mágica, porque ele já veio pra cá. Não tem receita mágica lá, ele veio pra cá porque não tem receita mágica lá. Então não é essa a minha ideia. Se começar com muito egoísmo, meu, aí eu vou fazer outra coisa, eu vou concentrar naquilo que tem que fazer melhor, nos meus melhores clientes ali que eu vou ajudar, mas eu vou parar dessa ideia do total. Mas nesse ponto que você falou da colaboração, aí já é colaborar com outro, ou trocar followers. Mas, e por exemplo, juntar as duas empresas, assim, juntar e tentar fazer uma coisa só. Existe esse tipo de fusão ou não? Existe. Mas eu acho que, mais uma vez, as pessoas não estão com a mentalidade de empreender. Tá. Acho que isso falta muito na nossa comunidade aqui. Eu acho que é uma gap que eu vejo na comunidade brasileira. Então, o cara viu o espaço ali, poxa, vou montar um restaurante brasileiro, mas ele não tem a ver empreendedor e ele não foi estudar para isso. E ele também não está disposto a pagar o seu serviço para ajudar com que ele cresça de forma segura e da forma certa. Tá. Então, eu vou fazendo as coisas pela coxa e vamos ver se dá certo ou não vai dar certo. Tá, mas tem como tecnicamente... Então, eu acho que é justamente isso, assim, das pessoas perceberem que elas podem fazer uma coisa melhor se elas forem juntas com outras. Tá, eu te entendi, mas tem como tecnicamente na plataforma, por exemplo, eu pegar... Lá na frente, por exemplo, eu estou 5 anos, 6 anos rodando com sucesso, eu tenho lá meus X followers, como eu te disse, qualidade menor que quantidade, legal, segui o seu conselho, tá minha equipe e tal, tô lá legal. Aí eu falo, aí vem o, sei lá quem, o X, também consultor, fala, vamos fazer coisa junto? Aí eu junto o Rodolfo Basílio com ele, eu monto uma outra, sei lá, X consultoria lá, e a gente fecha esses dois canais aqui e puxa todo mundo para esse novo. Tem como fazer isso ou não? Tem. Já teve algum caso? Não tem. De brasileiro, mas já aconteceu isso bastante? Acontece bastante ou não? Não, acontece. Isso acontece muito. Tá. Fazer a junção e agora nos unimos, somos uma empresa só. Né? E agora tem esse Instagram aqui, continua, segue, que a gente agora vai fornecer não só mais um serviço, mas fornecer 2. Né? Mas eu acho que é uma questão de mentalidade, você estar disposto a deixar uma outra coisa para trás. Tá. Então, eu acho que é o ser humano. Você tem que estar pronto para dar outro passo. Tá. Sabe? Não ficar preso com esse medo de falar, eu não vou abrir mão disso daqui que eu conquisto. Não, é uma coisa nova. É sem medo, né? Eu sou esse tipo de pessoa que eu aprendi assim, me jogo, que é uma coisa nova, vamos fazer junto. Deixa eu tentar entender aqui isso aqui. Por exemplo, a Cíntia Venâncio tem um canal dela e tem a Vibe, que é, vamos chamar assim, uma empresa. Só para eu poder entender um pouco a diferença aqui. Tecnicamente, essas plataformas de social media, Facebook, Instagram e tudo mais, elas deixariam, por exemplo, na Vibe, talvez... vou fazer as duas perguntas. A Cíntia vendeu o perfil dela para alguém ou não? A Cíntia pode alguém daqui a 15 anos vestir a camisa da Cíntia e falar que é a Cíntia? E tem como vender isso aí ou é proibido? Se a pessoa falece, perde o perfil. Você sabe alguma coisa disso ou não? Pode. Isso acontece muito em diversas plataformas. Já ofereceram comprar na Vibe. Porque as pessoas querem a quantidade de seguidores. Como é que avalia isso? Né? Então, eles avaliam isso por seguidores e as pessoas, quando querem comprar, elas primeiro oferecem, já entram em contato falando, olha, eu sou investidor, quero comprar o seu canal no YouTube, você pode me mandar, está disposta a vender? Pode me mandar as métricas? Porque eles mesmos avaliam, né? Hoje em dia tem plataforma inteligência artificial que avalia as métricas do seu canal. Avaliam. Agora interessante, você falou na Vibe, porque na Vibe é a empresa, né? É um negócio mais corporate. Mas tem como vender a Cíntia Venâncio? Porque você também tem o seu Instagram seu, eu tenho o meu Rodolfo Basílio, né? Que eu hoje estou chamando para business, mas se for meu pessoa física, a gente pode vender aquilo e pode mudar? Tem como mudar o nome? Ou pode. Uma vez que o seu perfil é seu, e não tem como, só para eu entender. Não pode. É o que eu acho que o Instagram hoje é muito estranho quando acontece isso, mas pode, de empresas comprarem perfis que já estão engajados e com muitos seguidores. Físico, né? Da pessoa não da empresa. Ela vai mudar o nome, os seguidores já estão lá e ela vai começar a trabalhar em outra modalidade ali. Então você, a Cíntia Venâncio, vira Rodolfo Basílio. Aí eu ponho uma peruca, vou lá e começo a falar... Você pode, na verdade, nem pôr peruca, aparecer com o seu tipo de conteúdo para os meus seguidores. Então tem um super valor aí, então? Tem um valor de mercado muito grande. E a questão que eu acho que no Instagram não funciona tanto é, por que eu vou continuar seguindo o Rodolfo? Porque o Rodolfo trabalha com empreendedorismo. Sim, e eu agora tenho 20 anos. Se não é do meu anos. interesse, eu vou lá e vou um follow, né? Não vou continuar seguindo, mas você pode comprar o meu perfil e continuar lá com os seus
começar do zero com 35 mil seguidores, por exemplo. Então, e olha que outra coisa interessante, eu posso estar com 65 anos, bem, né? Vou tentar ficar bem também, né? Mas, enfim, vamos torcer. Mas aí vem, por exemplo, outra pessoa que está com 25 anos, 30 anos, exemplo, está começando agora, tá naquela puta vibe, né? Vamos lá pra cima, não sei o quê. Ele fala assim, o Rodolfo vai aposentar, ou não sei o que, tal. E aí ele vem e começa a entrar com a cara no meu perfil do Rodolfo Basílio e ele compra uma participação. É uma coisa meio nova isso aí, ou as pessoas falam muito disso? Porque eu nunca li muito disso aí, não. Não, acontece muito. E acontece muito. E eu já fiz isso com alguns outros perfis que eu já trabalhei. Eles podem cortar o Facebook, o Instagram e falar, não, peraí, essa era a Cintia, agora é o Rodolfo. Pode fazer isso? Não fazem. Porque eu já tive... Instagrams assim, de começar um Instagram num negócio, eu vou começar num negócio agora de falar de saúde, porque eu gosto de falar de saúde. Comecei o Instagram, cresci o Instagram, 7 mil seguidores, cansei, não é isso que eu quero, não deu certo o meu plano, vou aproveitar esse perfil e vou colocar para um outro negócio. Tá, e já continuei, mudei o tipo de conteúdo, apaguei tudo ali, segue, vida que segue, com aqueles 7 mil, por exemplo, que eu já tinha ganhado. Porque nós estamos na primeira geração da troca, não concorda? Daqui a pouco, você, eu, todas as pessoas que estão se engajando, a gente vai estar tudo com 65, a hora vai chegar, 70, 80, tal, e aí vai ter essa hora da transformação. Será que não é interessante a gente começar a olhar isso aí com detalhe agora, para saber o que vai acontecer lá já? Eu acho interessante. E você não acha que vai começar a ter um monte de broker nesse meio que vai começar a comprar e vender, se puder ou não? Você não acha que isso é uma coisa interessante para a gente poder explorar ou não? Eu acho que e eu tenho sentido não só isso, pode ser uma possibilidade de negócio, como de venda de perfil. Não, tá ali bem, né? Nós no YouTube já recebemos diversas propostas, porque o YouTube, o que eu gosto muito dessa plataforma é justamente por isso, além de ser uma coisa que você consegue colocar conteúdos mais profundos, é muito mais difícil uma pessoa parar de seguir do que no Instagram. Então, o seguidor no YouTube você ganhou lá, ele tá lá, é seu. Então, as pessoas transformam o tipo de conteúdo e tudo bem com o número de seguidores que está lá. Então, a gente já recebeu algumas propostas tentando comprar o nosso perfil depois que nós conseguimos chegar no 100 mil, no mais de 100 mil. Vocês querem vender na Vibe ou não? Não. Na Vibe eu faço hoje muito mais da minha paixão, assim, de verdade, sabe? O receber a plaquinha do YouTube, assim, é das sensações. O máximo, não? É muito legal. Será? Para você? Cada um tem um feeling diferente? Tem um feeling diferente. Mas pra gente foi uma coisa muito importante, não, imagina, super desafiador, porque é o que vocês realmente, né, é o core, é o que vocês fazem, é a paixão que vocês se dedicaram. Um outro ponto aqui é interessante. E uma vez que a pessoa falece, acaba, né? Fecha, não. Quer dizer, ela teria que fazer essa sucessão antes. Exatamente. Eu acho que é bom a gente dar uma forçada nisso aí, porque eu acho que isso aí é um tema interessante. Eu não tenho escutado muito em relação a isso aí, não. Fala de negócios, é verdade, eu também não. Nunca parei para pensar nisso, se seria um negócio. Interessante. Eu tenho sentido que as pessoas hoje têm mudado. Eu acho que as pessoas têm postado menos. Eu acho que as pessoas, a tendência talvez não seja esse boom que foi na pandemia, por exemplo, essa questão de rede social, influencer. Tá. Eu acho que as pessoas estão deixando de usar, estão usando menos. E eu queria falar disso aí um pouco agora também. Que é assim, o Facebook, por exemplo, eu estava falando com a minha equipe esses dias em relação a isso, que o Facebook ele começou com aquela ideia de social interaction, né? Amigos, tal, e mudou completamente. Agora é tudo advert, é propaganda, tal. Você não acha que tem espaço no mercado para entrar um novo Facebook há 10, 15 anos atrás, que a finalidade principal da plataforma era realmente a gente se socializar, e hoje a gente se socializa pouco. Tem gente que tem até medo de colocar coisa, porque afinal de contas agora está muito pulverizado, isso aí ou não? Eu acho que criar uma nova rede social, eu acho que não acontece. Justamente por isso, o que eu tenho sentido é esse movimento das pessoas compartilharem menos. Então a internet, apesar de não ser, mas tem se tornado uma terra sem lei. Então acho que as pessoas perderam muito respeito pelas outras pessoas. Você não recomeçaria do zero agora, com novos Facebook, com seus amigos, seus parentes de verdade? Porque agora está todo mundo com um grupinho de WhatsApp, trocando... Você não faria... Para falar a verdade, eu sou a pessoa que se eu tivesse uma possibilidade de não trabalhasse no digital, eu não teria rede social. Zero. É como eu, nunca tive. Zero. Eu comecei esse ano, nunca tive nada de rede social. Eu não gosto de WhatsApp. Tem gente que não gosta de receber ligação, eu não gosto de WhatsApp, não me manda mensagem no WhatsApp, é uma coisa que eu não gosto, mesmo trabalhando no social. Sabe por quê? Trabalhando com digital. Porque eu acho que as pessoas hoje em dia, elas estão imediatistas.
Então, se eu te mandei uma mensagem no WhatsApp, eles querem que eu te responda em 30 segundos. E eu vou te responder a hora que eu tiver o tempo. Então, é uma coisa que eu me programei na minha cabeça. É Cara, bom saber que eu vou colocar lá no seu... Não, eu perfil, tenho... né? Porque agora eu tô classificando por imediatismo. Essa aqui é imediata, essa não é imediata, que fica na expectativa. Exatamente. Porque, assim, as pessoas acham que só porque eu te mandei... Você não viu o WhatsApp que eu te mandei uma mensagem? Vi. E por que você não respondeu? Porque não é no seu tempo, é no meu. Então, é uma coisa que eu penso muito, assim, acho que minha sanidade mental vale muito mais do que esse imediatismo de ter que estar em todas as redes sociais, respondendo o tempo todo. E se a gente for... Eu tenho hoje o YouTube, o Instagram, TikTok. Então, imagina se eu for ficar respondendo todas as mensagens que a gente recebe, eu vou ficar a vida toda dentro de uma tela. Sabe o que eu faço? Sabe o que eu fiz já, de cara? Não sei se você acha que é uma boa dica ou não. Agora eu tenho já uma equipe já de 3 pessoas que só me ajuda com isso aí. Só respondendo aqui, respondendo lá, comunicação. Elas tomam conta da minha interação. Quando as pessoas mandam mensagem para mim, gente, não é que eu não tô te atendendo, eu tô, as pessoas sabem. Mas quando ela vem fora do meu funil, ou fora do que eu tô, da minha panela de pressão de cliente, eu deixo esse pessoal tomando conta, respondendo. E hoje eu uso E aí eu respondo na hora. Aí é imediato. A pessoa que é imediata, eu respondo imediato. Você acha que é bom o que eu fiz ou não? É ótimo. Hoje tem a automação, né, que facilita muito também. Não, mas então... aí fala, te disca um, não sei o quê, disca um, não, meu. Mas você põe no bot, o botzinho te responde lá por você, algumas dúvidas, algumas coisas. E hoje eu tenho muito isso e olha que meu perfil não é muito grande, né, para isso. Mas eu tenho logo muitas coisas automatizadas, porque as pessoas perguntou sobre isso e já manda para isso. Isso é muito legal também para eu que venho do espaço. Então, por exemplo, se você é meu parceiro, se eu perguntei alguma coisa assim de contabilidade, vai indicar, eu nem vou responder. Tá. Vai parecer que sou eu respondendo, mas já indica o seu perfil para entrar em contato com você. Para dúvida, pergunta direto para ele. Tá. Mas num tom assim, então a tecnologia ajuda muito isso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito eu sou muito quieta, tranquila, eu gosto do meu espaço, gosto de ler, não gosto daquela coisa do social media. Tá. Então, virou trabalho, né? Mas é uma coisa que se eu pudesse hoje não ter rede social, eu não teria. Tá, beleza, maravilha. Antes de tudo, muito obrigado aqui por participar aqui da conversa com o Rodolfo Basílio. Gente, ficamos aqui novamente com mais um Conversa com o Rodolfo Basílio, hoje com o Cíntia aqui da Na Vibe, tudo. O Diegão ali quase veio, sentou, mas estava ali tomando nota de tudo, todas essas dicas e sugestões que a Cíntia compartilhou aqui com todos vocês. Afinal de contas, nosso objetivo principal é a gente estar informando você que é empresário, você que vai começar a empreender, para ter a certeza que você vai evitar os erros comuns e vai ter uma empresa de sucesso. E ficamos aqui novamente. Um grande abraço, Rodolfo Basílio.